Então, Ezequias, o negócio é o seguinte, ó. Primeira coisa a fazer, vim aqui no ícone Autodesk Articam 2018 Premium, clicar com o botão direito do mouse, executar como administrador. Vai demorar um pouco a abrir, sim, vai demorar um pouco a abrir porque o meu computador aqui é lento. Então é isso mesmo. Então nesse primeiro vídeo aqui, vamos tentar fazer criar um código G básico, tá? E a gente vai deixando os avançados ali para quando você estiver dominando já esses conceitos básicos aqui. Maximizar aqui para ficar melhor. Primeiro passo, arquivo. Meu computador é lento, como eu te falei. Abrir. Pede para ele mostrar aqui para ti os DXF. Em 2D eu sempre trabalho no formato DXF. Você pode trabalhar com outros, mas eu sempre trabalho em DXF. Vamos pegar esse arquivo aqui, óculos 2D. Seleciona com o botão esquerdo aqui e dá um abrir. Quando você clicar em abrir, vai aparecer essa tela aqui. E nessa tela aqui aparece a largura, né? Ou seja, a dimensão no eixo X. Aqui a gente está vendo a mesa por cima. E esse curso aqui é o eixo X. E aqui todas as dimensões em milímetros. 185 milímetros. Aqui o eixo Y. Que aqui no Articam ele se refere como altura, mas a altura dá a impressão de profundidade. Então vamos levar em consideração como se fosse comprimento. Comprimento 46 milímetros. Aqui é o ponto zero da peça, né? Que pode ser no canto inferior esquerdo, inferior direito, superior esquerdo ou no centro da peça. Lembrando que isso aqui é uma vista superior, é como se eu estivesse olhando a área de trabalho da máquina por cima. Sempre as unidades em milímetros, a resolução dependendo do seu computador para fins de simulação. Se você colocar uma resolução muito alta, você vai poder enxergar melhor a simulação, porém, teu computador pode travar se ele não tiver uma boa capacidade de processamento, uma boa memória RAM ou uma boa placa de vídeo. Então, eu sempre continuando aqui. Nesse caso, vamos começar no canto inferior esquerdo. Eu vou dar um OK. Então, o que a gente já fez aqui até esse momento? Até esse momento aqui, a gente importou um arquivo DXF. Está demorando porque esse computador realmente é bem lento mesmo. Então a gente importou um arquivo DXF. Aqui a gente vai centralizar. Tem que clicar em OK, ele centraliza o modelo em relação à nossa área de trabalho. Aqui nós estamos na vista 3D. Como esse desenho é 2D, vamos clicar aqui, ó, para trabalhar na vista 2D. Esse contorno externo aqui foi só para definir a área de trabalho, então eu posso apagar, clico em Delete. E aqui eu tenho um modelo de óculos aqui, coisa bem básica. Então a gente definiu, a gente abriu um arquivo DXF, conferimos a largura, conferimos o comprimento, mandamos ele começar no canto inferior esquerdo e por último centralizamos a peça. Como isso aqui é vetor, tudo que pode ser feito aqui dentro vai estar aqui no menu Percurso, Novo Percurso 2D. Como é recorte, a gente vai usar essa primeira estratégia chamada perfil. Como você pode ver, esse aqui é um programa para leigo mesmo, né? Porque se eu for ver o perfil, observar o ícone aqui, ele mostra um T e um contorno ao redor do T aqui em vermelho, mostrando a fesa passando ao redor do T, cortando o T, deixando o T em alto relevo.
Desculpa, tirando o T fora, ou seja, está recortando esse T, tá? Então a gente clica com o botão esquerdo do mouse em cima de perfil. Com o escuro do mouse aqui eu jogo aqui um pouco. Eu dou um zoom aqui, né, para jogar o desenho um pouco para a esquerda e a minha barra aqui de perfilagem, meu menu de perfilagem, eu jogo à direita. Primeira pergunta, tem que sair respondendo as perguntas do questionário, né? Ele pergunta, vamos selecionar o vetor, seleciona tudo. E a primeira pergunta, você quer cortar por fora, por dentro ou no centro do vetor? Isso aqui é o vetor. Para eu manter as dimensões, eu tenho que cortar por fora. Então a fresa vai passar aqui por fora, continuando aqui. Para eu manter as dimensões, eu tenho que passar pelo lado de fora. Se eu mandar ela cortar no meio, e a fresa, por exemplo, tiver 3 milímetros, ela vai aprofundar 1,5 milímetro para o lado interno e 1,5 milímetro para o lado externo. Então ela vai deformar o meu desenho. Para que isso não aconteça, eu escolho usinagem por fora do perfil. Isso aqui eu não mexo, tá? Deixa do jeito que está. Por enquanto tu não precisa se atentar a isso aqui. Aqui sim, profundidade, a gente sempre vai começar com zero, como se zero fosse a superfície do material. E a profundidade final é até onde a fresa vai descer. Isso aqui limita a profundidade da fresa, né? Nesse caso aqui, eu vou querer que a minha fresa desça 6 milímetros, como se esse óculos aqui tivesse 6 milímetros de profundidade. O ideal seria 7, porque se eu estiver cortando uma peça de 6, eu sempre tenho que descer 1 milímetro a mais, para ter certeza que a minha peça não vai ficar uma rebarba ali, né, na parte final dela. Então, eu mando ela descer 7. Desço mais, e aqui, clicando no botão esquerdo do mouse, eu seleciono a ferramenta que eu vou usar para fazer essa usinagem. No caso, eu vou usar aqui uma ferramenta que eu já tenho criada, mas se eu não tivesse essa ferramenta criada, no caso eu vou usar uma fresa de topo de 1,5 milímetros, mas caso eu não tivesse essa ferramenta criada, né, eu clico com o botão esquerdo uma vez só em cima do meu grupo de ferramentas, e eu posso até criar um grupo de ferramentas, como por exemplo, eu clico aqui em ferramentas mais grupos, eu vou criar um grupo aqui só para essa aula aqui. Então eu venho aqui, ó, crio um grupo, correto? Seleciono o botão esquerdo aqui em grupos e crio um grupo, ó. E esse vai ser o grupo Fresas Ezequias, eu vou colocar assim, Fresas Ezequias, e dou um Enter. Pronto, criei um grupo, tá? Agora, desculpa, não criei um grupo nesse caso, eu criei uma ferramenta, vou excluir isso aqui. Desculpa, vamos clicar de novo com o botão esquerdo em cima de ferramentas e grupos e vou aqui, ó, grupo. Novo grupo, tudo bem, eu tinha que, tá certo então, aqui tá tudo correto. Novo grupo, clico 2 vezes em cima, vou mudar o nome. Vou colocar aqui Fresas Ezequias, não, estava correto, tá? Ignora aí o que eu falei. Fresas Ezequias, dou um Enter. E agora eu vou criar, dentro de Fresas Ezequias, eu vou criar uma ferramenta. Continuando aqui, quando eu dei um entrar na ferramenta ali, apareceu esse menu e eu vou criar uma ferramenta de frenda que é a mesma ferramenta de topo, tá? E eu vou lá e escrevo aqui, ó, fresa topo 1,5 milímetros, tá bom? Estou escrevendo, estou criando uma fresa. Eu deixo as unidades sempre em milímetros e a unidade de velocidade sempre em milímetro por minuto. Vou me acostumar a trabalhar dessa maneira. O diâmetro dessa fresa é 1,5 milímetro e o passo vertical é a profundidade de cada passada que eu quero que ela dê até chegar na profundidade final. No meu caso ali, a minha profundidade final é de 7. Então eu posso escrever aqui, eu quero que ela dê uma passada, no caso, de 4. Se ela for dar uma passada de 4, ela vai dar 2 passadas, porque ela vai descer 4, depois vai descer mais 3, até chegar no 7, então vai dar 2 passadas.
Se eu colocar passo vertical de 2, ela vai dar uma passada de 2, uma segunda passada para chegar na profundidade de 4, uma terceira passada para chegar na profundidade de 6 e uma quarta passada para chegar na profundidade de 8. Então ela vai dar 4 passadas. Se eu colocar uma profundidade de 8, ela vai dar só uma passada porque ela desce 8 de uma vez só. Mas eu vou limitar aqui em 4, que eu acho que é o ideal para esse diâmetro de fresa de 1,5 milímetros, tá? Passo lateral aqui vou deixar em 33%. É usado em desbaste e em perfilagem não é tão importante isso. O passo lateral sempre tem que ser igual ou menor do que o diâmetro da ferramenta para dar um bom acabamento. Então, se a minha ferramenta tem 1,5 milímetros de diâmetro e eu coloco aqui 35% de 1,5 milímetros de diâmetro, o programa calcula automaticamente a distância. Ou se eu colocar a distância, o valor da distância, por exemplo, 0,5, ele calcula automaticamente a porcentagem, tá? Velocidade de rotação, eu vou dizer que eu quero que essa minha ferramenta se mova a 16.000 RPM. E o avanço, eu quero que ela se mova a 600 milímetros por minuto, que eu selecionei aqui. Isso aqui é avanço, né? O quanto que ela se move para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. E a velocidade de mergulho, que é o tanto que ela se move no eixo Z, tá? Então eu criei todos os parâmetros da minha fresa, estão todos criados aqui. Se você quiser anotar esses parâmetros para alguma coisa, você só dá um pause no vídeo e nota, tá? Dou um OK. Minha fresa está aqui, ó, já posso selecionar ela outras vezes e dou um selecionar. Direção de corte é concordante ou discordante em relação ao sentido horário. Então, imagina que você tem esse material aqui. Se eu deixar concordante, ele vai cortar concordando nesse sentido aqui, ó, concordando com o sentido horário. O sentido horário é esse. Sentido horário do relógio. Então, continuando. Se eu deixar concordante aqui, ele vai cortar nesse sentido, que é o sentido horário, concordando com o ponteiro do relógio, tá? Se eu selecionar discordante, ele vai entrar em qualquer ponto, vamos supor aqui, e vai vir nesse sentido. Ou seja, ele está discordando do sentido horário. Vamos deixar concordante aqui, tá? Dependendo do material, ele dá um acabamento melhor em concordante. Dependendo do material, ele dá um acabamento melhor em discordante. Esse aí você vai ter que descobrir material por material, tá? Não existe um padrão, sempre escolha concordante. Se houvesse um padrão, sempre escolha concordante, aqui eu vou descer a fresa para baixo. Se houvesse um padrão, sempre escolha concordante, não haveria necessidade de escolher se você quer que a direção de corte seja concordante ou discordante. Isso porque depende do tipo de fresa, depende do tipo de material que você está usinando, tá? O movimento de entrada e saída não é importante, isso aqui fica para outro momento. Rampa é importante, vamos selecionar aqui a rampa. E na rampa, vamos escolher um movimento zigue-zague, que ele desce tipo uma sanfoninhazinha. Todos eles descem em sanfona, né? Eu uso sempre zigue-zague. Aqui, como o próprio desenho é autoexplicativo, você vê a superfície do material, ou o ângulo reto, e um ângulo partindo da parte superior da sanfoninha até chegar na superfície ali. Esse ângulo aqui é o ângulo máximo da rampa, nesse caso está 30 graus, tá? 30 graus é isso aqui. Se aqui fosse 90 graus, não desceria em rampa, desceria reto. Mas eu vou deixar em 30 graus, que seria mais ou menos isso. Isso é 30 graus, tá vendo? Olha só esse movimento aqui, ó. Desculpa, isso aqui é mais ou menos 30 graus, tá? Então a gente vai descer assim, mais ou menos 30 graus. Comprimento máximo da rampa é o tanto que a rampa ela veio para cá, num determinado ângulo, ou ela veio lá para longe, ou mais para longe, é o comprimento da rampa. Vou deixar em 20 milímetros. Comprimento mínimo você pode deixar sempre em 0, e a altura a partir da superfície que ela começa a descer em rampa, eu sempre deixo 1 milímetro. Sequência de corte eu sempre deixo otimizar. Z seguro é importante. O que é Z seguro? Z seguro é o seguinte, ela está cortando aqui, no caso esse meio aqui, quando ela terminar de cortar esse centro, ela vai subir e vai vir para cá para começar a cortar o contorno, correto? Quanto que ela tem que subir a partir da usinagem para evitar a colisão com algum parafuso, algum prego, algum grampo que esteja prendendo a peça? 10 milímetros. Tá? Eu vou colocar 10 milímetros. Poderia colocar outro valor, poderia colocar 1 milímetro para ela ir bem rápido. Só que 1 milímetro eu posso chocar com alguma superfície, alguma irregularidade na superfície, né?
Ah, então, mas vamos ter mais segurança, vamos colocar 50 milímetros. Aí eu estou perdendo muito tempo, porque ela vai demorar muito subindo. Eu vou escolher 10 milímetros, que na minha opinião 10 milímetros é um valor muito bom, é um valor adequado para esse tipo de material que eu estou usinando aqui, tá bom? E aqui por último eu defino a espessura do material, no caso, a espessura desse material aqui é 6 milímetros, eu vou colocar 7 só para fins de simulação, dou um OK. Depois de feito isso, está criado ali todos os meus parâmetros dessa usinagem aqui, e aqui eu dou um nome, recorte óculos, por exemplo, tá? E quando eu clico em calcular agora, ele calcula, e pronto, está aqui. Eu fecho essa página aqui, perfilagem, aqui não está aparecendo nada, mas é porque o meu menu está desabilitado, está desconfigurado, eu vou configurar aqui na janela layout, vou mandar mostrar o layout padrão. O layout padrão deve aparecer a janela projeto aqui, tá? Para ficar melhor para você trabalhar. Então, na janela projeto, eu tenho essas luzes aqui, são muito importantes, cada luzinha dessa daqui é para você apagar alguma coisa que você não quer ver, para não te atrapalhar, no caso você está criando seus percursos. No caso eu venho aqui no menu vetores, então se eu clicar na lâmpada, deixar a lâmpada acesa, ele me mostra os vetores. Agora aqui, por exemplo, esse aqui é um vetor, tá? É uma linha, né? Está acesa. Se eu mandar ele apagar a lâmpada, ele não me mostra o vetor, me mostra só o percurso. Esse aqui é o percurso. No meu caso, está apontando a seta, indicando o movimento para onde o percurso vai, porque o meu Articam está configurado para isso. Ele está configurado aqui, ó, exibir direção de corte no percurso. Se eu tirar esse ícone, ele mostra só o percurso sem a direção de corte, mas eu prefiro que fique sempre percurso, desenho do percurso, eu prefiro sempre que ele mostre aqui exibir direção de corte, porque ele me mostra que a fresa está indo da direita para a esquerda. Isso é importante para mim na hora de cortar. Em determinados momentos eu vou precisar de saber isso, tá? Se eu vou deixar habilitado para mostrar o vetor aqui, e também posso desabilitar o próprio percurso, vindo aqui no menu percursos, tá vendo? Menu percursos, e peço para ele não mostrar. Clico na lâmpadazinha, ó. Então a lâmpadazinha desabilitou, não está mostrando. Aqui mostra, aqui não mostra. Olha quando a lâmpada fica acesa, a lâmpada se... Continuando aqui, a lâmpadazinha está mostrando, a lâmpada não está mostrando o meu percurso. Está mostrando, não está mostrando. Está mostrando, não está mostrando, tá bom? O próximo passo que eu sempre faço é verificar se a fresa que eu estou usando é adequada. Então faço uma simulação. Venho aqui no menu percursos, venho em simulação e simular todos os percursos. Clico aqui, deixo simulação padrão, porque meu computador é lento, né? Se ele fosse um computador melhor, eu colocava detalhe alto, mas ele é um computadorzinho fraco, então eu coloco com a simulação padrão. E dou um simular. Quando eu der um simular, na vista 3D, ele vai fazer um recorte fotorrealista. Como se tiver, eu vou mudar aqui para vista isométrica, né? Estou dentro do menu 3D, vista isométrica. Então, viu como ele dá um zoom aqui com o screw? E aí, ó, se eu apertar o screw aqui, ele movimenta a minha peça como se ele estivesse movimentando o meu bloco. Isso é importante porque aqui eu posso ver os detalhes, porque o que aparecer aqui vai aparecer na minha peça. Então aqui, por exemplo, eu posso ver o raio da fresa, né? Aqui, ó, é o raio da fresa. Isso aqui se deve porque a minha fresa é de 1,5 mm. Se a minha fresa for de 3 mm, esse raio vai ficar maior. Isso cria uma certa distorção no trabalho. Eu tenho que ver se isso é aceitável ou não. Se eu ver que está muito distorcido, é porque a minha fresa tem um ângulo, um raio muito grande, eu tenho que diminuir a fresa. Nota que aparecem essas escadinhas aqui, é normal, porque
Toda máquina CNC ela não faz curvas, ela faz pequenas linhas que se juntam, né? Então, se eu dar um zoom muito grande, eu vou ver que essas linhas cada vez mais diminuem, porque a máquina CNC faz linhas, né? A grosso modo, você pensa que é uma curva porque você está vendo num zoom bem grande, num macro, né? Mas se você der um zoom bem grande, você vai ver que não é curva, são linhas juntas, tá? Isso não importa agora. Eu vou mandar ela mostrar só o topo da minha peça aqui na vista 3D e vou olhar o meu recorte aqui para ver se eu aprovo com a minha fresa. Beleza, aprovei, tá tudo bem. Próximo passo, percursos. Salvar percurso como. E aí eu vou dar um explorar. No caso, meus percursos eu vou querer que eles sejam salvos na área de trabalho, desktop. Eu dou um abrir a área de trabalho e coloco o nome. Eu vou colocar o nome recorte Ezequias, tá? E o formato, que é a linguagem da máquina, veja que tem vários formatos. Quando você está criando o seu... Continuando aqui, note que existem vários formatos. Quando você está criando o seu primeiro código G no Artican, ele vem nesse formato aqui, ó, 2D HPGL, que é um formato de recorte apenas 2D. Cuidado, não vai salvar nesse formato, porque é um formato que não vai funcionar na tua router. Você tem que salvar o que dá menos bug, o formato que dá menos bug, a linguagem da máquina, dessa tua máquina é aqui, ó, G-Code mm.tap. E aí você vai lá e dá um salvar. Deu um salvar, pronto. Código G vem para cá, ó, recorte Ezequias. E isso não é nada mais, nada menos do que um monte de letras e números aqui formando um sistema de coordenada cartesiano. Esse é o código G que você pode executar no controlador da tua máquina, tá? Então, a princípio é isso, um código G simples. Eu quero que você repita isso aqui até você dominar e conseguir fazer isso aqui sozinho, tá? Eu vou te mandar esse mesmo desenho aqui para você fazer ele aí, tudo bem? Até mais.